Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Eu vou pedir paciência porque normalmente meus vídeos são 8 a 10 minutos. Eu quero fazer meus vídeos de 8 minutos para não encher muito o saco, né? Mas esse vídeo, exclusivamente esse vídeo, ele vai ser longo porque é necessário. Mas é um vídeo muito importante, fica até o final para você entender o que tá pegando, o que tá acontecendo de verdade no Vasco, tá? Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, falar da minha parceira, 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Série B, o Goiás pega o Amazonas, 1,84 para essa vitória do Goiás, aí ele me pega, viu? O Goiás, desde que teve ali encerrado as possibilidades de subir, começou a jogar mais leve, tá ganhando, tá fazendo gols, mais de um gol pro Goiás nesse jogo, é bom, ou uma vitória do Goiás aí, é bacana para essa partida, tá? O link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos lá. Eu vou começar a primeira parte, vou falar do pós-jogo de ontem, depois eu vou trazer essa carta polêmica do Pedrinho, trazendo aí a situação de caos na SAF do Vasco. Bom, o Paiva ontem falou da partida, né? Falou que vínhamos de uma eliminação na Copa do Brasil, que traria um peso para os jogadores, traria um peso para a partida. O jogo não encaixou, mas que 1-0 foi goleada. Fala também das ausências aí do Verratti e do Hugo Moura para a partida de segunda-feira contra o Bahia. O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar que a gente gostaria, mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente, né? A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético, no final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais. Pelo menos pênalti a gente poderia levar com alguma chance que a gente criou, que poderia ter ganho o jogo até melhor, mas a classificação não veio para a final, então a gente está carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar. Acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1-0 foi goleada hoje para nós. Hugo e Verratti são dois jogadores, a espinha dorsal aí da equipe também, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia, mas é hora também da gente, mais uma vez, oportunizar outros jogadores, mostrarem a qualidade que tem, trabalham muito para isso. Agora a gente chegou antes do jogo com 9 finais, agora temos 8 finais aí pela frente, que a gente precisa dar o nosso melhor, independente de quem entre para jogar. O Payet acabou entrando muito bem no jogo ontem, no final, né? É o que eu falei aqui, né? O Payet, por isso que eu falei, escala o Payet e o Coutinho, por quê? Porque a proposta do jogo é diferente da proposta do jogo contra o São Paulo. A gente está pegando vice-lanterna, jogando em casa, tem obrigação de propor o jogo. E nesses jogos, quando o time é limitado, é fraco, não é um time que vá propor o jogo, o Payet ele costuma ser efetivo, ele costuma entrar bem, né? Tanto que ele entrou e jogou bem. O ruim é quando é decisivo, o ruim é quando é clássico, o ruim é quando é contra time que tem mais qualidade, aí o Payet costuma se esconder do jogo. Mas ele fala da entrada do Payet, da importância do Payet, até para o elenco. Ele é um jogador extremamente profissional, né? Ele tem respeitado muito tudo que a gente tem colocado, né? A gente tentou buscar o jogo ali do Payet com o Coutinho junto, a gente viu, a gente já sabia que a gente ia sofrer, né, no jogo contra o São Paulo, de colocar os dois juntos, a gente gostaria de tentar ter um controle maior do jogo, não funcionou. E o Coutinho, o jogo contra o Atlético, era muito importante o Coutinho em campo e a gente acabou colocando o Payet menos tempo que a gente gostaria. E hoje o jogo estava muito difícil, né? A gente até tentou colocar o Max e o Menezes para ter um pouquinho mais o controle da bola, né? Dois jogadores pé contrário, para vir para dentro. A gente não conseguiu. O Payet entrou muito bem. Hoje entrou muito bem. Demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima. Ele sabe que ele tem um peso muito grande e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet está contribuindo muito, né? Mas é um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente, mas temos clareza que a hora que o Payet entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda. Bom, agora a gente vai ouvir o Jair, depois desse tempo todo sem jogar, ele falou aí o que pegou mais, que foi o tempo justamente sem estar junto com o elenco, sem viajar, que ontem sentiu um frio na barriga, que foi como se estivesse começando a jogar futebol. Então eu vou deixar aí
o Jair falando dessa volta dele depois de 9 meses se recuperando de uma lesão séria. Na verdade, eu acho que é o tempo de ficar sem jogar, né? São 9 meses, é muito tempo para quem vive de futebol e não poder fazer parte do dia a dia de treino, viagens, jogos. Isso acho que é o mais difícil. Claro que o jogador de futebol que tá vindo no estádio, está jogando. Hoje, quando eu estava vindo, eu estava sentindo um frio na barriga. Como eu falei, como se eu tivesse voltado a jogar futebol hoje. Eu acho que é o tempo fora o que é mais difícil. É o tempo que a gente vê os companheiros treinando, indo para viagem, indo para jogo e a gente não poder estar participando disso. Então é um momento difícil, mas graças a Deus eu pude passar por tudo isso de cabeça erguida. Bom, agora em pauta, o objetivo do Vasco nessa sequência. São 8 jogos, que eu falei, 5 em casa, jogando no Rio, que um é no estádio do Botafogo, e 3 fora. Daí eu vou deixar aqui o Jair falando da expectativa, né? Porque a gente estava brigando ali, se não vence ontem, voltava a briga para não cair. Agora 40 pontos com 8 jogos. A gente livra, né? Se livra desse fantasma e pode olhar para uma Sul-Americana ou Libertadores. Então o Jair vai falar dessa possibilidade de sonhar com uma pré-Libertadores. E o Hugo Moura também, que foi quem fez o gol da vitória ontem, também vai falar sobre os objetivos do Vasco para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem que ser passo a passo. É óbvio que a gente tem que pensar alto, né? Pensar em uma pré-Libertadores, quem sabe, mas eu acho que a gente tem que primeiro buscar os 45 pontos, buscar uma Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores. A gente sabe que agora no final do campeonato é a gente brigando para ser campeão, times brigando para não cair. Então cada vez vai ficar mais difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. O foco a gente não pode perder, a gente sabe que a gente saiu de uma eliminação em menos de uma semana, então fica um gostinho ruim. Mas a gente tem que animar aqui no Vasco, a gente sabe como que é, né? Jogo a jogo e, claro, a gente pensa assim numa Libertadores, mas a gente tem que ir passo a passo. A gente sabe que o brasileiro é muito difícil, então pensar um pouco no atingir os pontos, depois pensar numa Sul-Americana e depois pensar numa Libertadores. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou falar aí dessa carta do caos, essa carta aberta assinada pelo Pedrinho, trazida hoje, né? Para o torcedor do Vasco, é com uma crítica, né? Odeio esse negócio de notinha e carta. Por que não bota a cara, Pedrinho? Por que não convoca uma coletiva e fala, olha, encontramos o Vasco assim? O nosso projeto, nossos planos era esse. A gente encontrou o Vasco assim e agora a gente está tentando fazer isso. Por que não coloca a cara e explica para o torcedor? Cadê a transparência que prometeram nas eleições? E aí eu vou ler a carta do caos, que eles vão trazer todos os problemas do Vasco, e depois eu vou deixar a minha opinião. Uma opinião que não vai agradar muita gente, mas aqui eu nunca fiz questão de agradar as pessoas. É minha opinião com tudo que eu vejo que fizeram e que estão fazendo com o Vasco. Vamos lá, um resumo da carta, porque ela é muito grande. Eles falam que entraram com a liminar, né, para proteger o Vasco de uma falência, para proteger os bens, para proteger os ativos, para proteger o Vasco da 777 indo para o buraco. Por isso que eu sou contra o discurso de oposição de dizer que a liminar, ela atrapalhou o Vasco. Era melhor ter deixado o Vasco nas mãos da 777 até setembro e depois a gente ia entrar na justiça e reaver as ações, só que você ia pegar só o caixão. Você ia entrar na justiça para pegar o caixão para enterrar. É isso que o vascaíno ia fazer. Se esperasse até setembro nas mãos da 777, uma empresa que já não estava pagando aluguel de escritório, uma empresa que já não estava preocupada com o Vasco, estava preocupada com problemas na justiça e a polícia batendo na porta, uma empresa que deixou aqui um CEO que não entendia absolutamente nada de futebol, que era o Lúcio Barbosa, com uma tal da Cátia dos Santos, com o Álvaro Pacheco, o cenário do Vasco ia ser catastrófico. Na segunda divisão, eliminado precocemente da Copa do Brasil, sem grana para pagar salários, sem grana para pagar fornecedores, dívidas, e aí a gente ia ter penhora, aí a gente ia ter problemas gravíssimos que iam levar o Vasco à falência. E lá em setembro, eles não iam colocar o aporte, que era óbvio, que eles não tinham dinheiro, já estavam atrasando direitos de jogadores, já estavam atrasando salários. É lógico que em setembro a gente só ia pegar o caixão para enterrar.
Então eu não entendo esse discurso da oposição que o Vasco tinha que esperar até setembro para poder esperar eles não colocarem o aporte, para aí sim a gente retomar o Vasco. Retomar um Vasco morto, falido. Por isso que eu não entendo. E aí ele fala aqui que foi necessário entrar, e foi o momento que eu aplaudi a gestão Pedrinho, só que eles tinham um plano, daqui a pouco eu vou falar sobre esse plano, vou terminar de ler aqui, né? Eles dizem que retomaram o futebol, que era necessário, e encontraram um cenário de caos, fruto de atos abusivos e temerários. Outra situação que ele devia colocar a cara para apontar quem cometeu esses atos, quais foram esses atos e o que resultou dentro do Vasco esses atos de abuso e gestão temerária. Porque aí você vai buscar o quê? A expulsão do quadro social desses canalhas e a responsabilização criminal. Tem que ir para a cadeia quem lesou o Vasco para ganhar dinheiro. Bom, aí ele fala que iniciou um projeto de reestruturação frente ao caos financeiro gravíssimo que encontrou na SAF do Vasco. Você lembra que uma entrevista ele disse que deixaram uma dívida de mais de 170 milhões? É outro motivo para a gente ter retomado o futebol do Vasco. Eles iam levar o Vasco, eles iam antecipar a grana do Ignaldo, eles iam antecipar a grana de patrocinador, eles iam botar essa grana toda no bolso, meter o pé porque eles já estavam quebrando e levar o Vasco para a vala. Então eles encontram um cenário caótico financeiramente falando e iniciam um projeto de reestruturação, né? Aí blá 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 blá, e eles falam que a reestruturação será uma jornada desafiadora, que envolve sacrifícios, mas que vai criar condições para um futuro melhor para o Vasco. Pede compreensão e apoio da torcida do Vasco, assinada aí pelo Pedrinho. Bom, minha opinião sobre tudo que eu vi com relação a essa venda, primeiro com relação ao Jorge Salgado, o grupo do Salgado, apoiado por gente do grupo do Pedrinho para vender o Vasco e se beneficiarem e ferrar entregando o Vasco na mão de uma quadrilha. Isso aí tudo a gente já falou aqui várias vezes, né? O grupo do Pedrinho, tem gente que confunde as coisas. Ah, você agora passa pano pro Pedrinho. Não, o grupo do Pedrinho, para mim, fez a coisa certa para o Vasco. A liminar, ela não só retomou o futebol do Vasco, como ela atrapalhou uma futura venda do Vasco. Para aquela galera que quer entregar o Vasco como uma prostituta na mão de qualquer um, é lógico que vai bater o desespero. Porque o plano do grupo do Pedrinho, desde quando tiraram ele da Rede Globo, porque não tinham um candidato para fazer frente à oposição, depois de tudo que fizeram o grupo do Salgado, eles trouxeram o Pedrinho, que estava numa vibe boa, um cara eleito ali, o melhor comentarista de futebol, 3 anos, vascaíno, apaixonado, para ser o cara. Só que eles tinham um plano. O plano era, vamos retomar o departamento de futebol, vamos revender, ganhar uma comissão legal e sair como heróis. E colocar o Vasco nas mãos de um grupo que entenda de futebol e não nas mãos de uma quadrilha. E esse era o plano perfeito do grupo do Pedrinho. Só que o plano deu errado. Porque aí entrou uma tal de Linderhaus, que é a empresa lá, acusando a 777 de fraude, junto com a ECAP, que é a empresa por trás da 777, barrando tudo com uma liminar nos Estados Unidos e atrapalhando o quê? A revenda do Vasco. Hoje, o grupo do Pedrinho, que não tinha projeto, não tinha planos para tocar o Vasco como gestão, o plano deles era retomar o futebol, revender, botar uma grana no bolso e picar a mula, deu errado. Agora a bomba caiu no colo. Se virem, entendeu? Ninguém pediu ou implorou para vocês estarem sentados na cadeira. Eu vou morrer repetindo aqui, a liminar eu aplaudo. A liminar foi necessário, senão o Vasco estaria morto. Agora, se vocês não têm dinheiro, se existe um caos financeiro, bota a cara, aponta quem fez tudo isso com o Vasco pra gente correr atrás, né? E se não tem condições, se não tem projetos, se não tem planos, aí, meu amigo, aí o problema é de vocês. Aí pega o bonezinho, sai e deixa alguém entrar pra resolver. Porque o grupo do Pedrinho já tinha até comprador pra SAF do Vasco. Até comprador eles tinham. Só que o plano deu errado e a bomba caiu no colo. Agora eles vão ter que dar um jeito de arrumar condições para o Vasco para 2025. 2024 ainda passou, porque teve grana de Copa do Brasil, teve grana de venda de jogadores, antecipação lá da grana do Ignaldo, do Marlon Gomes, teve grana de direito de venda de TV, teve grana de uma série de situações, né?
que acabaram ajudando o Vasco para terminar o ano de 2024. Só que 2025 vem aí com uma folha altíssima, com uma expectativa baixa, porque não vão para o mercado fazer loucura, e é por isso que já estão preparando o torcedor do Vasco. Olha, não cria expectativa, não vamos montar um super time, não temos dinheiro, não temos condições, vamos levando da maneira que dá para levar. Esse é o cenário para mim, tá? Esse é o cenário para mim. Aí eu queria a sua opinião com relação a tudo que fizeram com o Vasco e estão fazendo. E essa cartinha aí que, mais uma vez, bota a cara, aponta aí quem fez sacanagem com o Vasco. E aí você vai ter o apoio incondicional do torcedor. Mesmo que o plano de vocês era vender, meter o pé e sair como heróis. O que me importa no final das contas não é o político A, não é o político B, não é o grupo do Salgado, não é o grupo de oposição, não é o grupo do Pedrinho. O que me importa no final das contas é o Vasco. É o que vai acontecer com o Vasco daqui para frente. O futebol, eu já falei aqui várias vezes. Se você pegar o cenário do Vasco há 3 meses, o futebol pra gente ia ser rebaixamento, eliminação e caos total. A gente termina numa semifinal de Copa do Brasil e livre da queda para a segunda divisão. O futebol entregou mais, por mais que a gente esteja puto com as contratações da janela do Pedrinho que foram um lixo, por mais que a gente esteja puto com toda a sacanagem que fizeram com o Vasco, o futebol entregou mais do que a gente esperava. Agora, separa o futebol e vamos discutir a SAF, vamos discutir o departamento de futebol e o futuro do Vasco, tá bom? Essa é a minha humilde opinião. Deixa a sua, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.